Muito bem, senhoras e senhores, são 19 horas e 15 minutos em Iguatu, estado do Ceará. Nós estamos começando mais uma roda de conversa. A internet parece que não está querendo colaborar nessa noite de hoje. Acho que o tema é muito propício, o tema é muito forte e a internet não está colaborando. Mas lá vamos nós de novo, vamos tentar. Vamos convidar aqui o doutor Renato e o doutor Eduardo. E agora vai dar certo, se Deus quiser. Voltou o som. O som está sumindo. Voltou. Pronto, doutor Eduardo, eu estou conseguindo ouvir o senhor agora. A internet parece que não está nos ajudando, viu? Deixa eu só marcar aqui o... Pronto. Agora eu estou te ouvindo, velho. Deixa eu só convidar aqui o doutor Renato para ele participar com a gente. E aí vai dar tudo certo agora. Tranquilo, tranquilo. Boa noite, Muito bem, Renato. Boa noite, boa noite. Rapaz, parece que a internet, os meios de comunicação, eles são bons, mas eles também, eles às vezes nos deixam na mão. Mas vamos lá, com as bênçãos de Deus, deu tudo certo. Agora sim, 19 horas e 16 minutos em Iguatu, estado do Ceará e em todo o Brasil. Só confirmando de vez, doutor Eduardo, o senhor me vê e ouve? Eu estou perfeito, está normal agora, beleza. Pronto, estou maravilha. vendo o Renato, estou vendo você. Também... E o áudio agora melhorou. Melhorou, né? Eu também estou vendo o doutor Eduardo e também estou vendo o doutor Renato. Muito bem, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro, a mais uma roda de conversa sobre suinocultura. O Brasil é um grande produtor, está na lista de um dos maiores produtores de carne suína. Por esse motivo, a Biribas, em parceria com a Monteiro Suínos, está promovendo, uma vez por mês, uma roda de conversa para a gente discutir sobre temas relacionados à suinocultura. Já discutimos por 2 vezes sobre rentabilidade na suinocultura e já discutimos também por 2 vezes sobre manejo e sanidade. Eu quero pedir a você que nos acompanha que compartilhe essa live para mais pessoas. Vai lá no teu botão direito e compartilha essa live para todas as pessoas que trabalham com suinocultura, que são suinocultores, ou que por algum motivo desejam entrar no ramo da suinocultura. Nessa noite de hoje, 7 de março, nós temos a honra de receber esses 2 grandes monstros, esses 2 papos da suinocultura brasileira. Me permita saudar os senhores com essa saudação. O doutor, em ordem alfabética, o doutor Eduardo é um médico veterinário, um cara de uma experiência monstruosa, de uma fantástica experiência, um cara que tem consolidado aí, ao longo dos anos, um dos maiores, se não o maior canal de comunicação entre suinocultores, um dos maiores canais de dicas de manejo. Você que não conhece, o doutor Eduardo é fundador da SOS Suínos. Então, tem um canal no YouTube, tem um site com muitas dicas que você pode acessar, SOS Suínos. Então, hoje considero o doutor Eduardo um patrimônio histórico do Brasil dentro da suinocultura. E o doutor Renato também um cara de uma trajetória invejável, de uma trajetória rica, engenheiro agrônomo, PhD em melhoramento genético. Aqui nós estamos hoje com as fronteiras do conhecimento. Então eu quero agradecer, muito obrigado, doutor Renato, muito obrigado, doutor Eduardo, por aceitar esse convite em nome da Monteiro Suínos, em nome da Biribas. Quero agradecer aqui muito também ao seu auxílio, de toda a equipe da Biribas, por ter aceitado esse projeto e encabeçar esse projeto conosco,
para a gente discutir sobre suinocultura. O tema de hoje, senhoras e senhores, é genética e nutrição. Nós vamos fazendo sempre essa ponte entre a genética e a nutrição. Todas as vezes que eu fizer uma pergunta, eu vou fazer uma pergunta para o doutor Renato e, em seguida, também para o doutor Eduardo, para complementar, fazendo essa casadinha, fazendo essa duplicata aí entre a genética e a nutrição. Muito bem, eu quero pedir ao doutor Eduardo que faça suas considerações, em seguida o doutor Renato também dê as boas-vindas a quem nos assiste nesse momento. Boa noite, sejam bem-vindos. Muito boa noite, muito obrigado. Para mim é uma felicidade muito grande poder estar aqui hoje com vocês. Agradecer o Alcides e todo o pessoal da Biribas, especialmente o Renato, companheiro de luta, e você, Monteiro, que proporcionou esse acontecimento. Esses são os meus agradecimentos, e se Deus quiser vai ficar na história esse bate-papo de hoje, principalmente pelo conhecimento do Renato, que é uma autoridade no assunto. Uma boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui com vocês. É a primeira vez que eu faço um evento desse por meio de Instagram. Então, se eu tiver algum probleminha aqui, eu peço desde já que vocês me desculpem. Como o Monteiro falou, eu sou engenheiro agrônomo, trabalho com suinocultura há mais de 45 anos e todo o sonho da minha vida foi sempre trabalhar com suínos. Eu tive o privilégio de atuar nessa área e para mim é um privilégio trabalhar com a Biribas. Estou trabalhando com a Biribas há 30 anos, numa parte lá com a família do seu Alcides Mioto, desenvolvendo alguns genótipos diferentes aí para o mercado e então podendo aplicar todo esse conhecimento que a gente recebeu ao longo da história, que a gente foi aprendendo. Eu sou formado sempre em escola pública e eu quero aqui reconhecer que a minha formação se deu graças ao investimento que o governo brasileiro fez em mim, pois eu fui pesquisador da Embrapa por aproximadamente 20 anos, e nesse de poder estudar no exterior. Não foram tempos fáceis, como muitos podem às vezes pensar, vai estudar no exterior é moleza. Não foi moleza, e eu fui bancado lá, fui bancado pela Embrapa, pelo governo federal. Então eu sou produto aí de muito investimento público, eu reconheço isso sempre que possível. Agradeço por poder estar aqui, estou às ordens. Monteiro, agora não estou te ouvindo. Opa, vamos lá. Pronto. Estão conseguindo ouvir agora? Sim. Muito bem. Então, eu vou fazer uma pergunta para o doutor Renato agora. E, doutor Renato, assim que o senhor terminar essa resposta, eu queria que o doutor Eduardo completasse, considerando a nutrição. E a pergunta ela é dupla. A primeira pergunta que eu faço é o seguinte: se a gente considerar as várias raças que tem dentro do Brasil hoje, que entraram dentro do Brasil, que vieram da Bélgica, que vieram do Canadá, que vieram da Noruega, o que é que existe hoje? Será que as raças que tem dentro do Brasil hoje, trabalhadas pela suinocultura brasileira, elas preservam quanto da origem que foi trazida de fora? É possível existir pureza nessas raças que vieram ou não? O Brasil já incrementou, o Brasil já mexeu nessas raças, nós já, desculpa a expressão, nós já abrasileiramos essas raças. E aí a segunda pergunta que eu faço agora para o doutor Eduardo. Doutor Eduardo, e a nutrição hoje, ela é responsável em quantos por cento no sucesso da suinocultura brasileira? Por favor, podem ficar à vontade. Vou começar então. As raças que nós criamos hoje, a gente pode dividi-las talvez em 3 categorias de respeito ao que elas produzem, que é o que nos interessa. Os suínos nos interessa sempre a produção do
vinho, que a carne, que a gordura, que alguns subprodutos. Mas eu vou me deter aqui principalmente a carne. Nós temos raças que são grandes produtoras de carne. Landrace, Lajoie, Duroc e Pietran. Landrace e Lajoie são raças europeias. A Landrace foi desenvolvida, os dinamarqueses já tinham um programa de melhoramento genético de Landrace em 1896. E Lajoie tem origem inglesa, foi exportado para os Estados Unidos. Nós buscamos o Landrace nos países europeus, buscamos também alguma coisa nos Estados Unidos e no Canadá. O Lajoie nós fomos buscar na Inglaterra e buscamos um animal chamado de Yorkshire, nos Estados Unidos, que é o Lajoie brasileiro. São animais da mesma raça. Os animais do Europa têm origem americana, norte-americana. E os animais do Europa chegaram no Brasil aproximadamente em 1950. Tá? 1950. E os animais de pelagem branca, Landrace e Lajoie, vieram um pouquinho mais tarde, na década de 60, 70. Já tinha Duroc aqui há mais tempo também, mas não era assim de tanta importância. E o Pietran, que é outra raça de carne, grande produção de carne, como tu mencionaste, né? A origem dela é da Bélgica, nós vamos buscar o Pietran na Alemanha. Esse é um animal de extrema capacidade de produção de carne, mas de baixíssima taxa de crescimento. E esses animais, vamos dizer assim, todas essas raças estão abrasileiradas, estão adaptadas aqui ao Brasil, salvo alguns genótipos mais recentes da Europa, que foram intensamente selecionados para número de leitões nascidos. E nós no Brasil não, eu diria assim que de maneira geral, nós não temos habilidade ainda para fazer, a grosso modo, essas porcas produzirem o potencial delas, que é de 35, 36, 40 leitões por ano. Tá? Então, eu diria assim que essas precisam ainda ser abrasileiradas, ou nós temos que nos adaptar a elas. Rapidamente ainda, nós temos raças de muita produção de gordura, que são nossas raças nacionais. Eu trabalhei muito com Piau na Embrapa, há muitos anos atrás, então eu conheci uma raça nacional, conheci muito bem. E é uma delas. Né? E nós temos raças assim eu diria hoje que são raças de qualidade de carne. Elas são também de produção de banha, mas entre elas nós temos que colocar hoje a raça Moura, que é uma raça nacional. Tá? Essa raça Moura, talvez a gente saiba criá-la menos do que a gente sabe criar Landrace e Lajoie. Tá? É um genótipo nacional, está aí há muito tempo, e a gente ainda está aprendendo a trabalhar com Moura, mas é uma raça excelente, especialmente para a qualidade de carne. Vamos ficar por aqui. Ô, doutor Eduardo, eu queria perguntar agora para o senhor, a pergunta de novo. Quanto a nutrição, ela representa na suinocultura? Tá. Vamos começar pelo custo de produção, só para exemplificar que o custo de produção hoje, eu diria que a alimentação já representa aí mais de 80% do custo de produção de suíno. Então, a alimentação é muito importante que a gente tenha isso muito bem definido. Que raça que eu uso, que nutrição que eu vou usar. Eu acho que a nutrição, inclusive, de acordo com a necessidade da granja, a raça que eu vou trabalhar, o que eu vou produzir, eu acho que isso daí tem uma nutrição, deve ser específica. Pegando um gancho do Renato a respeito de aproveitar a máxima eficiência de produtividade das matrizes suínas hoje, eu acho que nós pecamos um pouco, Renato. Já há alguns anos que a gente vem vendo isso, e eu venho trabalhando muito, no preparo da marrã. Eu acho que nós apanhamos muito no preparo da marrã. Eu vejo diariamente o pessoal dando ração crescimento ou ração terminação
para marrã até na véspera da cobertura. Quer dizer, eu acho que isso é um erro primário, preparar marrã para uma futura matriz na granja, uma marrã que tem um alto potencial genético para produzir aí acima de 30, 36 leitões no parto, e não está produzindo 13, 12, 13, 14. Eu acho que uma das coisas é preparar a marrã. Já lá, a partir de 4 meses de idade, preparar essa marrã. Porque nós estamos fazendo marrã igual faz cevado. Então, estamos dando ração de terminação, que nem eu vejo aí, para marrã até na véspera da cobertura. Quer dizer, esse é o meu ponto de vista sobre nutrição inicial na granja, que é preparar as marrãs para as futuras matrizes de alta produtividade. Doutor Eduardo, o senhor não sabe da grandeza dessa informação que o senhor está trazendo. Porque o doutor Renato está trazendo que a genética ela é muito importante, que as raças elas tiveram esse abrasileiramento, mas o senhor, por outro lado, está trazendo informação muito, muito importante, que não adianta ter uma genética extraordinária se aliado a esse potencial genético a gente não tiver um manejo nutricional muito adequado. E aí eu queria, já que o senhor trouxe essa informação, eu queria aproveitar esse gancho do senhor e fazer uma pergunta, e já em seguida eu jogo para o doutor Renato. O senhor está dizendo que a gente está trabalhando mal, e a gente precisa ter que reconhecer isso. Eu reconheço isso como suinocultor. Muitas das vezes a gente segura a marrã com ração de crescimento até o final ali do terceiro cio, na tentativa de fazer, na única preocupação de ovular. Doutor Eduardo, o senhor atribui essa situação, essa preocupação. Segundo o senhor, é importante dar uma ração de gestação para isso, a gente aumentando o volume do útero desse animal, seria isso? Eu não sei, você desculpa que cortou um pouquinho o som aqui no momento da tua fala, mas pelo que eu entendi, é a utilização de ração, reprodução e o período de uso de ração reprodução, na fase de preparo da marrã e depois na cobertura. Quer dizer, eu não sei se é mais ou menos por aí, mas qual é a recomendação? Aí a pergunta que eu fiz do senhor foi o seguinte: aí a sugestão do senhor e a reflexão é que a gente entrasse com a ração de gestação para aumentar o ventre desse animal, aumentar o útero desse animal, fazendo uma espécie de uma dilatação, de um crescimento, de um volume maior, seria isso? Vamos ver o seguinte: uma ração reposição, por exemplo, ela tem um aporte um pouco maior de aminoácido, lisina, metionina, colina, treonina, triptofano e tal. Ela tem um aporte maior. Tem um aporte maior também das vitaminas, principalmente vitamina A, vitamina D, vitamina E. Cálcio e fósforo. Outra coisa, também maior. E trabalhamos com um nível de fibra um pouco mais alto na ração reposição marrã, tá? Essa ração ela vai ser usada até quando? Até na véspera da cobertura. Cobriu, passa para a ração gestação. Evidente que em algumas granjas eu posso fazer, por exemplo, um flushing, fazer um flush com uma ração pré-cobertura, tá? Uma ração pré-cobertura que eu vou usar ali 15, 20 dias no período pré-cobertura. Aí cobriu a fêmea, ela vai comer ração gestação até um mês antes do parto, até 30 dias antes do parto vai comer gestação. 30 dias antes do parto, eu vou passar para a ração pré-lactação, tá? Ou, se eu não quiser fazer mais uma ração na granja, numa granja menor, eu tenho ração gestação e tenho lactação. Se eu não quiser fazer mais uma, que seria uma pré-lactação, eu vou usar meio a meio, uma pré-lactação, uma gestação com uma lactação, que vai ficar próximo de uma ração pré-lactação. E eu vou com essa ração até o momento do parto. Pariu, aí entra com ração parto, né? Aí a ração lactação, até a próxima cobertura.
Muito bom. Olha, pessoal, vocês estão vendo que o doutor Renato trouxe a questão do abrasileiramento das raças e da importância dessa genética, e o doutor Eduardo, por outro lado, fazendo essa casadinha aí da importância da nutrição. Doutor Renato, eu queria fazer uma pergunta ao senhor, uma pergunta muito importante. A gente brasileiro, o Brasil respira Pietran. E eu vou usar aqui um termo que queria me perdoar as mulheres que nos assistem, mas o brasileiro parece que tem uma espécie de uma tara por o Pietran. Ao que é que o senhor atribui essa busca compulsiva, essa neurose? Eu vou pegar aqui até um termo psicanalítico. De onde é que vem essa neurose pelo Pietran? A gente vê pessoas usando Pietran como terminador. E aí eu queria pedir um conselho. Também, quando o senhor terminar, eu vou pedir ao doutor Eduardo para complementar. Por que é que o Pietran... Aí eu vou pedir depois o doutor Eduardo para completar com a questão da nutrição. O que é que o Pietran tem que ele come pouco e por que é que ele comendo pouco ele está rendendo pouco? Bom, desmistifique isso aí para a gente aí agora. Eu já trabalhei, continuo trabalhando num programa de melhoramento relativamente grande. Eu trabalhei por muitos anos no programa de melhoramento genético dos suínos da Sadia, da antiga Sadia, atual BR Food, diga-se de passagem, ela com a Pamplona, onde é que também estou atualmente, são uma das únicas empresas que tem programa próprio de melhoramento genético, que depende muito pouco de importação de melhoramento genético. Então, já passaram pela minha mão milhares de dados de desempenho de animais. Eu trabalho muito com estatística, com análise de dados, e eu gostaria, assim, de dar um exemplo para ver se eu consigo ilustrar com números bem simples a diferença de desempenho entre as 4 raças, vamos chamar assim, raças industriais, Landrace, Lajoie, Duroc e Pietran, em termos de ganho de peso diário. Tá? Então, eu posso dizer o seguinte, ó, Landrace e Lajoie facilmente alcançam, em média, 100 kg de peso vivo, com 133, 135 dias de idade. Tá? Facilmente o Landrace Lajoie alcança 100 kg de peso vivo com são quantas semanas? São 19 semanas de idade, tá? 133 dias. Duroc precisa um pouco mais. Duroc foi bastante selecionado ultimamente, mas numa comparação das 4, Duroc precisa ir de 145, 146 dias, em média, para atingir 100 kg de peso vivo. Pietran, é o xodó de muita gente aí, Pietran, 100 kg de peso vivo, precisa de 160, 165 dias de idade. Tá? Se eu pego 100 kg de peso, com a minha calculadora aqui do meu lado, tá? É bom usar sempre a calculadora, fazer as contas. Tá? Se eu pegar aqui e botar 100 kg de peso vivo, e eu vou dividir isso aqui por 133 dias de idade, isso aqui dá aproximadamente 750 gramas de ganho de peso diário do nascimento aos 100 quilos. Esquece o peso ao nascer do animal. Tá? Se eu pegar os mesmos 100 quilos e dividir aí por 145 dias, vou botar para o Duroc, 190 de GPD, ganho de peso diário. Agora, se eu pegar os mesmos 100 quilos e dividir por 165 dias, que é o caso do Pietran, dá 600 gramas de ganho de peso diário. Tá? Tem uma diferença muito grande entre as raças na capacidade de crescimento. Por quê? Porque as duas raças brancas e o Duroc são raças maiores em termos de comprimento e de altura do que é o Pietran. Tá? O Pietran é um animal mais curto e aí eu acho que acontece a paixão pelo Pietran. Ele é um animal mais curto, mas é um animal com uma conformação de pernil maior. Ele tem uma baixíssima deposição de gordura. Então o pessoal se encanta com o Pietran
talvez por aquela grande quantidade de carne que ele deposita no pernil, no lombo e na paleta. Tá? Mas ele é um animal de crescimento tardio. Hoje, na suinocultura industrial, a gente está produzindo animais de abate com 130, 140 quilos de peso vivo. Tá? Até tempo atrás, era 100 quilos. Um pouquinho antes era 85, 90 quilos. Agora não, 130, 140. Dá para usar Pietran para produzir isso suíno? Dá, mas jamais na forma de raça pura, porque ele vai demorar uma eternidade para alcançar esse peso. Então, o que a gente faz? E a gente fez isso na Embrapa, quando a gente desenvolveu o macho MS58. Eu não sei a idade da galera que está aqui, deve ser mais moço, talvez nunca ouviu falar no MS58. Depois veio o MS... o MS 115. Nesse MS, a gente botou Pietran, e botou Pietran exatamente para apresentar conformação corporal no macho. E para ele transmitir conformação corporal na progênie. Tá? Mas, desde que eu uso mais de 50% de Pietran, aí 60%, como é o caso do MS de Pietran, eu tenho que pensar em abater o suíno aí com no máximo 110, 115 quilos de peso. Por quê? Porque a grande porcentagem de Pietran no genótipo do animal vai frear o crescimento. Por quê? Porque o consumo de Pietran é menor. Isso não quer dizer que ele não pode ter uma conversão alimentar boa, tá? Mas é muito comum a gente ver Pietran crescendo aí só entre 500 e 600 gramas em média por dia, com ração de boa qualidade. Pietran puro, tá? Eu não recomendo Pietran puro como macho terminador para ninguém, tá? Por quê? Porque a qualidade de carne do Pietran também não é uma qualidade de carne muito boa. Existe um padrão japonês de qualidade de carne que classifica a carne de 1 a 6, tá? De 1 a 6. Eu vou ver se eu consigo mostrar rapidamente aqui para vocês. Eu estou com um padrãozinho japonês aqui na minha mão. E eu quero explicar uma coisa que é importante de qualidade de carne. Rapaz, isso é uma lapada no lombo da gente, viu? Aqui, vou mostrar isso daqui de baixo. Aqui embaixo, a imagem não é boa, mas aqui em 1 e 2 nós temos carne bastante esbranquiçada. Em 3 nós temos uma carne avermelhada, em 4 nós temos uma carne com uma coloração vermelha intensa, em 5 e 6 uma carne bem escura. A carne do Pietran geralmente permanece em 2, em termos de cor. 2, tá? Ou seja, uma carne clara, branca, não tem gordura entremeada. Essa carne de Pietran, ela vai ter uma carne seca, tá? Muita carne, mas carne seca, baixíssima deposição de gordura. Se alguém quer comer carne de suíno seca, seria Pietran. Eu não quero. Eu prefiro uma carne suína macia, suculenta, né? Bom, não quer dizer que eu não posso usar Pietran. Na Biribas, por exemplo, tem um macho que é sensacional, que é o BP 450, que é meio sangue Duroc, meio sangue Pietran. Mas daí nós temos o Duroc contribuindo com comprimento corporal, com altura corporal, com cor de carne e com marmoreio. Tá? Então, é já uma combinação de genética aqui para produzir uma carne de menor qualidade. No MS 58, no MS 60 e no 115, tem 63% de Pietran, mas também tem Duroc e tem Lajoie. Então, Duroc e Lajoie vão dar à carne uma qualidade sensacional. Entre as duas raças brancas, Landrace e Lajoie, a Lajoie é que tem a melhor qualidade de carne. O Lajoie tem origem inglesa, famosíssimo pela sua qualidade de carne.
Tá? O Landrace tem uma qualidade de carne muito boa, mas eu diria que a carne do Lajoie é um pouquinho superior do que a carne de Landrace. E a carne de Duroc é muito superior a essas duas raças brancas e, em especial, a raça Pietran. Então, eu acho que a paixão pelo Pietran vem por aquelas manchinhas que ele bota na pele lá e por aquela conformação corporal enorme que bota no pernil, mas geralmente são animais curtos, tá? São animais curtos, né? Baixos e com baixa taxa de crescimento. Ô, doutor Eduardo, o Pietran, ele come menos do que as outras raças ou é a mesma quantidade? Peraí, desculpa, o som seu nessa pergunta cortou, eu não ouvi nada. Como é que é? Eu perguntei ao senhor, em relação ao Pietran, ele se alimenta menos do que outras raças? Existe alguma possibilidade da gente melhorar essa ração para o Pietran comer mais, na tentativa dele, de repente, converter mais peso ou dar uma melhorada nesse Pietran? Bom, vamos lá. Uma coisa que eu penso é o seguinte, aonde eu tenho animais Pietran, eu acho, do meu ponto de vista, Pietran é bonito, mas eu diria o seguinte, só é bonito, tá? Agora, para usar, não é verdade, para usar nos cruzamentos, excelente, tá? Para usar nos cruzamentos. O Renato foi bem feliz aí na explanação com relação a usar Pietran puro. Eu também não sou adepto a usar Pietran puro, acho que usar Pietran cruzado. Nas granjas onde eu tenho Pietran puro, e a pessoa às vezes vende leitão, eu acho interessante, porque ele vai vender o leitão, não vai engordar esse animal. Então ele tem um leitão muito bonito, porque se ele for engordar, ele vai ver o que o Renato disse aí, ó, falou do GPD lá do Lajoie de 740 gramas, da raça branca, e vai lá no Pietran por volta de 600 gramas. Tá? Outra coisa, o Renato falou muito bem, saiu lá de 133 dias para 165. Ele come menos, tudo bem, come menos, mas 35 dias a mais comendo. Tá? Então, eu acho que é o seguinte, quando eu vou usar Pietran, nessas granjas que usa Pietran, que vai fazer leitão, eu procuro ajustar um pouco a nutrição desse Pietran para fazer uma ração aí com nível de proteína um pouco mais alto, o nível de aminoácidos um pouco mais alto, para compensar esse ganho de peso que é um pouco menor. Quando é granja que tem só macho puro Pietran. Quando tem os Pietran com Duroc, que nem tem aí o BP 450, que eu acho que é um dos melhores cruzamentos de Duroc com Pietran que eu conheço, então não precisa preocupar. Agora, quando é só Pietran puro, eu, particularmente, fazer uma ração um pouco mais densa com relação a aminoácidos, tá? Para poder corrigir esse ganho de peso desse animal. Okay? Muito bem. Esse é o meu... Por favor, pode ficar à vontade. O Monteiro, eu tenho usado Pietran no desenvolvimento de diversas linhas genéticas, tá? Linha genética de macho. Eu considero Pietran uma linha genética paterna, tá? Por que paterna? Pietran produz em média 12 leitões. Pietran é uma boa criadeira. Das raças suínas que eu conheço, é a que tem o melhor aparelho mamário, tá? O aparelho mamário mais saliente, mais desenvolvido é de Pietran, tá? Mas produz em torno de 12 leitões de média. Pode produzir 16? Pode. Pode produzir 18? Pode. Mas em média produz 12, tá? Se eu pego uma raça branca, hoje, uma raça branca está liberando aí, por cio, está liberando 20, 22, 23, 24 óvulos. Era menos. Hoje é mais. Nós temos uns genótipos aí de Landrace, de Lajoie, que estão produzindo 20 leitões ao nascer, em média. 20. Tá?
Então as raças brancas, Landrace e Lajoie, a gente considera como sendo raças de linha materna. Duroc é uma raça que produz menos leitão, tá? E a fêmea não é uma grande produtora de leite. Então, criar Duroc puro é para granja genética, tá? É para granja núclea, é que nem a granja da Biribas. Lá tem Duroc puro, lá tem Pietrã puro, lá tem Landrace puro, tem Lajoie puro. Por quê? Porque tem que manter o que nós chamamos de geração de bisavós para poder vender avós, para poder fazer fêmea F1. Não tem fêmea melhor do que a fêmea do cruzamento de Landrace e de Lajoie. Ela é incomparável. Se eu souber manejar bem essa fêmea, se eu souber alimentá-la bem, como falou o doutor Eduardo, saber usar o manejo correto de alimentação. Se eu conseguir fazer o manejo correto da identificação de cio, tem segredos no identificar o cio de uma fêmea. Tem segredos, alguns segredos devem ser usados no momento anterior, imediatamente anterior à monta, né? Porque eles vão estimular a ovulação, né? Mas a ovulação nessas linhas brancas, ela é muito maior do que em Pietrã e é muito maior do que em Duroc. Nós tivemos problemas no passado com o Pietrã, porque o Pietrã era portador do gen alotano, né? Os primeiros animais Pietrã que vieram para o Brasil, muitos morreram de estresse, né? Porque eram portadores de gen alotano. E isso também que confere a qualidade de carne inferior ao Pietrã em relação às outras raças. A gente tirou por genética molecular, a gente tirou o gen alotano de Pietrã e tirou também de Landrace. A Biribas tirou o gen alotano do Landrace. A frequência do gen era relativamente alta no Landrace. Por causa de quê? Por causa do Landrace belga. E no Brasil também tem a Landrace, nós usamos muito Landrace belga no passado. Então a frequência do gen alotano estava aí em 0,36, 0,40. Se limpou o gen de alotano de Landrace. Não tem o gen de alotano no Lajoie, não tem em Duroc. Para poder, eventualmente, usar algum reprodutor Pietrã no cruzamento que tem o gen alotano e ele ficar dominado pelo alelozinho lá no animal que não é portador desse gen alotano. Então, tem diferenças grandes entre as raças e a gente tem que saber explorar essas diferenças, né? Em termos de DPD, em termos de conversão alimentar, em termos de prolificidade, em termos de capacidade leiteira. E aí as duas raças brancas, elas são imbatíveis, tá? Nós temos outras raças no Brasil, que nem a raça Moura. A raça Moura pode produzir 14, 15, 16 leitões, mas ela vai produzir em média entre 10 e 12. Só que se eu for criar Moura, eu estou olhando, eu quero buscar outra coisa quando eu crio Moura. Ou quando eu uso um cruzamento com Moura, que nem o BS 101 da Biribas. Eu vou buscar qualidade de carne, eu vou buscar marmoreio. Estão me entendendo? Então a gente tem que saber usar as raças com a função que elas têm. Qual é a função principal de cada raça? Eu não sei se eu fui claro aí, mas isso aí é fundamental. É fundamental prestar atenção. Essas contribuições foram muito importantes. Eu acredito que nós que estamos dentro da suinocultura, a gente vai ter um momento que a gente vai se encontrar com o lucro e não dá para criar não dá para fazer suinocultura por paixão. Porque se não tiver lucro, a paixão logo vai embora. Isso eu aprendi com um amigo meu. Então tem que juntar a paixão com o lucro. Se o bolso não tiver forrado, a paixão vai embora. Ninguém vive só de amor, não. A mulher abandona, vai com o menino, o marido fica sozinho. Então a gente precisa.
é importante só na cultura, é importante com a mulher também, né? É verdade, né? Então, assim, tá aí o conselho de dois grandes mestres. O Pietran tem entre todas as raças uma qualidade de carne bem inferior e não, a ideia é que não se use Pietran como terminador puro para engorda, porque não vai trazer qualidade de carne, né? E o doutor Eduardo trouxe uma informação importante também a respeito de que mesmo com o Pietran puro, é possível aumentar os núcleos, os aminoácidos. Vai aumentar uns 35 dias, né, doutor Eduardo? Mas eu acho que esses 35 dias o animal comendo, sem trazendo despesa, meu amigo, eu vou dizer uma coisa para o senhor. Tô fora, pulei fora. Não vou entrar nessa vibe aí não, porque para mim não vai dar não. Então não dá não. Bom, mas aí eu queria, agora, doutor Eduardo, fazer uma pergunta para o senhor. O senhor tem um trabalho extenso em relação à questão nutricional. Inclusive, eu quero indicar para quem está nos acompanhando que o doutor Eduardo traz uma vasta pesquisa aí sobre alimentação alternativa. Inclusive, ele mandou um vídeo para mim, esse vídeo está lá disponível no canal dele, sobre o uso da vagem de agaroba na alimentação alternativa. E aí, doutor Eduardo, eu faço uma pergunta para o senhor. No uso da vagem de algaroba, que tem tanto presente no Nordeste, ela entraria em qual é a dimensão que ela está? Ela é mais fibrosa? Ela é mais milho? Ela é mais proteína? Onde é que isso se localiza mais? Tá. Primeira coisa que nós temos que ver é o seguinte: utilização de alimentos alternativos não é para as granjas grandes. Né? O pessoal de granja aí, vamos pensar, não digo nem excessivamente grande, mas vamos pensar aí, granja de 100, 200, 300 matrizes, não vai ficar correndo atrás de algaroba, atrás de mandioca, atrás desses subprodutos para utilizar na fórmula da ração. Agora, eu diria que as granjas menores é possível você buscar ingredientes alternativos, como farinha de camarão, algaroba. Algaroba tem 28% de proteína, farelo de soja tem 45, 46%, o camarão tem 52%, farinha de vísceras. Então, tem uma série de ingredientes. Amendoim, região que tem amendoim, tem 45% de proteína. Palma, tá? Que é possível utilizar. Então, eu diria que esses ingredientes alternativos, eles podem e devem ser utilizados principalmente nas granjas menores. A pessoa começar a buscar ingrediente alternativo. Eu tenho diversos clientes que a gente formula a ação no Nordeste, principalmente usando algaroba, tá? No Pará, usando castanha brasileira, no Sul, em São Paulo, usando amendoim, tá? Usando alguns ingredientes alternativos. Eu tenho uma relação de ingredientes alternativos, um banco de dados de mais de 300 ingredientes alternativos. Alguns proteicos, que entraria para substituir parcialmente o farelo de soja, tá? Dependendo da fórmula e do nível tecnológico da granja e do material genético utilizado, eu tenho fórmula de ração, por exemplo, de terminação, que não usa nem farelo de soja. Ração de terminação, onde eu uso farinha de camarão, uso farelo de vísceras, farinha de carne, e não usa nem farelo de soja. Por quê? Porque farelo de soja, às vezes, em região do norte e do nordeste, fica difícil para a pessoa obter. Mas ele tem lá farinha de peixe, farinha de camarão, tem algum outro ingrediente que pode ser utilizado de uma forma mais econômica. Então, eu tenho um banco de dados muito grande e estou à disposição para fornecer. Eu sugeri o seguinte: eu tenho o banco de dados aqui, mas eu acho que o importante, talvez agora no término desse bate-papo, eu colocaria lá no Instagram todo esse material com as fórmulas alternativas e com os ingredientes alternativos todos.
Eu acho que é muito importante isso daí. Eu, só complementando, eu vejo algumas coisas que a gente vê, quando eu falo a granja pequena, mas vamos pensar, a granja de 50 matrizes, eu já não considero que é uma granja, uma mini granja, já é uma granja de um porte razoável. É pequena? Pequena dependendo da região, ela é pequena. Aqui em Goiás nós temos granja de 50 matrizes, eu diria que a grande maioria está entre 50 e 100 matrizes. Aí eu vejo ração de reprodutor, né? É uma ração específica para reprodutor. Eu diria que uma granja aí de 50 matrizes, 100 matrizes, já deveria ter uma fórmula específica de ração para macho, ração voltada para os reprodutores. Tá? Da mesma forma, as rações de matrizes, né? A ração de reposição, gestação, pré-lactação. Eu acho que é importante a pessoa ter isso daí. Ah, é uma granja pequena. Tudo bem, mas eu acho que granja de 10, 15 matrizes, vou fazer uma gestação e uma lactação. Tudo bem. Agora, nas granjas um pouco maiores, diversificar isso aí, porque você consegue baixar custo. Tem granja de 500 matrizes, usa 16 fórmulas de ração diferentes. 16 fórmulas, 2 pré, 2 inicial 1, crescimento para fêmea, crescimento para macho, terminação para fêmea, terminação para macho. Depois vem ração, gestação, pré-lactação, lactação, ração marrã, ração flushing. Então, você pega numa granja grande, trabalha com 16 fórmulas, 18 fórmulas de ração. Agora, você imagina na minha granjinha lá, 10 matrizes, eu vou trabalhar com 16 fórmulas? Vou ficar maluco. Então, trabalha lá com 4 fórmulas de ração, né? Simplificar, usar ingredientes alternativos e tal. Essa seria a minha ideia, dentro do conceito nutricional. Tá? Eu queria fazer um corte rápido aqui, que é uma pergunta que eu recebo todo dia, e hoje eu recebi essa pergunta. Eu recebi a pergunta umas 3 ou 4 vezes, e eu disse que eu ia responder ela aqui nesse bate-papo. O pessoal pergunta, o que é premix? O que é núcleo? Quer dizer, o que é ração? A ração é ração pronta, né? Concentrada. Se eu pegar uma ração pronta, tá? Isso é conceitual e é simplificar o aspecto de a gente pensar em nutrição para simplificar o conceito nutricional. Eu tenho uma ração pronta. Se eu tirar o farelo de soja dessa ração pronta, tá? Perdão, se eu tirar o milho dessa ração pronta, virou um concentrado. Ficou soja e vitamina, mineral, aminoácido, cálcio, fósforo e tal. Então, eu pego a ração pronta, tiro o farelo de soja, virou um concentrado. Se eu pegar esse concentrado, tá, e tirar o farelo de soja, virou um núcleo, tá, que é um núcleo que entra aí de 10 quilos, 30 quilos, 20 quilos por tonelada de ração. Se eu pegar o núcleo, tirar a fonte de cálcio, que é o fosfato bicálcico, tirar o calcário, tirar o sal branco, virou premix. Aí sobrou só o premix, que vai entrar 4 quilos por tonelada, tá? Que é só vitamina e minerais, e microminerais. Perfeito? Então, é para responder as perguntas que eu recebi hoje durante o dia, eu disse que responderia hoje, né, nesse bate-papo. Tá? E eu queria, doutor Eduardo, só acrescentar, você que nos acompanha nesse momento, nós temos aqui 55 pessoas só acompanhando no meu Instagram. No de vocês, com certeza, muitas mais pessoas estão acompanhando. E aí eu queria dizer uma coisa para vocês. O doutor Eduardo, ele faz um trabalho extensivo, e eu queria pedir a você que acesse o SOS Suínos. Ele tem um Instagram, aliás, ele tem um YouTube, um canal no YouTube com mais de 500 vídeos sobre manejo, sobre nutrição. Tem um site também, para mim é um dos sites mais completos sobre manejo, sobre dicas na área da suinocultura. É preciso buscar formação. O conhecimento liberta, principalmente dentro da suinocultura, onde aí o custo de produção ele está em torno aí do arraçoamento dos animais, como o doutor Eduardo trouxe, em quase 80%. Bom, lá você vai ter tudo isso que ele está falando, acesso a tudo isso que ele está falando, sobre alimentação alternativa
para a suinocultura. Pessoal, o tema é muito amplo, a gente poderia passar a noite inteira e teriam muitas perguntas, mas eu queria, já encaminhando para o final também, eu queria fazer uma pergunta muito importante, doutor Renato. Para nós, suinocultores, qual seria o melhor terminador para a qualidade de carne? E aí, o senhor está percebendo um movimento, o Brasil está buscando uma carne suína melhor, ou esse movimento ele vai se acabar? Olha, hoje eu recebi uma pergunta de uma pessoa de uma empresa aqui de Santa Catarina e quer vender carne com selo de Duroc. Por quê? Porque a genética de Duroc está associada com qualidade de carne, tá? Tem empresas aqui, uma outra empresa grande do Brasil que já vende a carne com selo de Duroc. Por que que bota Duroc? Porque quer agregar valor ao produto, ou seja, quer cobrar mais no produto. Por quê? Porque o produto tem Duroc, porque o Duroc imprime geneticamente qualidade de carne. Imprime mais marmoreio, imprime mais textura, imprime mais sabor, mastigabilidade da carne, tá? E para quem gosta de mexer com charcutaria, melhora muito a gordura em torno da carne para conservação do produto. Bom, essa é uma linha, então, com o Duroc. E está vendo um outro trabalho hoje no Brasil de qualidade de carne, onde é que está se buscando usar nossas raças nacionais. Nós já comentamos alguma coisa sobre Moura, né? Então, o trabalho com Moura foi desenvolvido aí pela Universidade Federal do Paraná, pela Embrapa, e hoje a Biribas encampou o trabalho com Moura, e a Biribas tem reprodutor certificado com registro genealógico de Moura. Mas nós avaliamos o produto de Moura, a carne sem dúvida é sensacional, mas o volume de carne não é tão grande. A deposição de gordura é muito grande. E então, em função disso, nós desenvolvemos um outro produto genético, tá? Uma outra marca, que no caso é o BS-101, que é um animal de crescimento muito mais rápido do que o Moura, com maior quantidade de carne na carcaça que o Moura e com a carne com excelente marmoreio. Tem os chefes aí no Brasil, chefes de cozinha, que estão avaliando essa carne de Moura, de BS, e eles estão muito impressionados. Nesse macho BS tem Moura, tá? Tem uma parte que é Moura. E a gente tem recomendado cruzar fêmea BS com macho Duroc. A combinação é perfeita. O professor de Lavras, amigo nosso, está simplesmente admirado. E ele está dizendo assim que ninguém deveria morrer sem experimentar a carne do BS, carne de suíno do BS antes, né? Porque a carne realmente ela é macia, ela é suculenta, tem um marmoreio bem distribuído. Então, esse movimento de qualidade de carne é uma coisa que está começando a acontecer em suínos. E em bovinos ele já existe. É só ir no supermercado e olhar o preço de uma carne de Angus ou uma carne de Hereford. Tá? Eu agora estou num grupo também num comitê técnico aí de Nelore, e estou incentivando buscar a genética de Nelore para a qualidade de carne. Quem já tem, está vendo que o valor da arroba já mudou significativamente. Quem produz uma carne suína de qualidade, né, que tem marmoreio, ele vai ver que o consumidor, o cliente, vai voltar a comprar essa carne. Por quê? Porque ele vai notar a diferença. Não é aquela carne seca, né? Não é aquela carne branca, é uma carne escura.
Então, esse movimento aí, parece que ele é um movimento que tem um futuro muito interessante. E ele vai fazer uso de, ao menos, um pouco de genética de moura. Tem gente produzindo moura puro, tá? Mas moura tem limitações de taxa de crescimento. A taxa de crescimento de moura está na faixa de 400, 450 gramas em média por dia. É só fazer as contas. Se fosse 500 gramas, seriam 200 dias para 100 quilos. Se é 400, 450 gramas, vão ser 8 meses para o animal atingir o peso de abate, de 100 quilos. Né? Então, isso é bastante tempo. Então, esse BS-101 aí, ele está aí para incrementar o GPD, para incrementar a quantidade de carne na carcaça, sem perder a qualidade da carne, que é o marmoreio. E está provando que é isso aí mesmo, especialmente quando cruzado com o Duró. Muito bem. Eu queria só complementar essa pergunta, doutor Eduardo, Renato, e aí em seguida eu já quero passar para o doutor Eduardo. O senhor acha que hoje o BS-101 ele tem um crescimento, ele tem um GPD maior do que o MS-115? Espera aí. Não, ele não chega a ter um GPD maior que o 115, mas tem um GPD muito maior que o Moura. Muito maior que o Moura. Né? Uhum. E na faixa aí de 600 gramas, 600 e poucas gramas, chega aí a progênie aí de BS. O BS está numa fase inicial ainda, ele foi muito pouco selecionado. A gente está começando a selecionar esse BS para aumento de GPD, mas a preocupação maior que a gente tem é qualidade de carne. A gente não quer perder a qualidade. Não vale a pena perder a qualidade de carne, porque quem está produzindo e vendendo a carne está tendo um retorno econômico muito interessante. Muito bem. Doutor Eduardo, eu queria fazer uma pergunta para o senhor agora. Qual é a dica de manejo que o senhor dá, nutricional, para a gente aproveitar todo esse potencial genético que o Brasil tem hoje? A gente vê que o pessoal, doutor Eduardo, eles têm usado muita medicação na tentativa de fazer esse animal aumentar o índice de ovulação. E aí a pergunta que eu faço ao senhor é: como é que o senhor vê a questão do uso de medicação para aumentar a ovulação e qual é a dica nutricional que o senhor deixa para que a gente possa aproveitar ao máximo o potencial genético dessas matrizes, desses reprodutores, fazendo aumentar essa prolificidade sem o uso de tantas medicações? Bom, vamos lá. É evidente, eu vou pegar um gancho aí no fim da apresentação do Renato, com relação a esse nicho de mercado que vem aparecendo aí com bastante força, dos animais para charcutaria, para linguiças e tal. Eu acho que isso daí é um mercado que crescente, extremamente crescente. Eu acho que é o caminho, e principalmente para os menores produtores rurais, que querem agregar valor na sua produção. E para esse tipo de cliente, eu tenho visto, inclusive o pessoal tem, Eduardo, eu quero que você formule uma ração, porque eu preciso de banha, eu preciso de banha para fazer os embutidos, eu preciso de banha para fazer linguiça. Se eu usar só Large White e Landrace, por exemplo, e uma ração convencional, eu tenho que comprar banha fora de animais caipira para poder colocar na minha indústria para poder produzir, por exemplo, carne na lata. Eu preciso da banha. Para quem vai produzir banha, enlatar banha, e alguns embutidos onde eu preciso de banha. Então, com a nutrição, eu não vou mexer na genética. A genética está lá na granja. Eu vou alterar a nutrição. Com a alteração da nutrição, com níveis nutricionais alterados, por exemplo, vou aumentar a energia, tá? Vou trabalhar com nível de proteína mais baixo, nível de energia mais alto, utilizar ração molhada, utilizar diversos tratos por dia, em vez de 2 tratos ou 3 tratos, trabalhar com um número maior de tratos.
Então, tem uma série de manejos para fazer na parte nutricional e ajuste na fórmula de ração, que eu posso colocar 2 centímetros de toicinho, eu posso colocar 10 centímetros de toicinho no mesmo animal. É claro que não vou levar ele até 100 quilos, preciso levar ele um pouquinho perfeito. Eu não sei onde é que eu parei, porque caiu o sinal, mas eu estava dizendo o seguinte, você pode alterar com a nutrição, eu faço a carcaça que eu quiser. Eu posso botar mais toicinho, menos toicinho. Inclusive, algumas coisas interessantes que a gente utiliza, tá? Alguns ingredientes interessantes que a gente usa até para melhorar a coloração de carcaça. Tá? Quando usa, às vezes, animais que têm uma carcaça muito branca, muito pálida, a gente pode lançar a mão de alguns produtos para poder corrigir isso daí. Tá? Eu tenho, inclusive, trabalhos em cima disso, bastante interessante. Ok? Ô, doutor Eduardo, o senhor está dizendo que é possível trazer uma coloração de carne a partir de ingredientes adicionados na ração, é isso? Sim, é possível. Tem alguns ingredientes que são adicionados junto com óleos essenciais, tá? Onde você pode melhorar um pouco a coloração da carcaça. É evidente que isso tem um custo. E precisa ver se esse custo daquele momento vai compensar, né, o valor da carne ou o valor agregado dessa carne, se vai compensar. Mas é possível, já tem diversos trabalhos sobre isso, de utilização de alguns produtos junto com óleos essenciais para você melhorar a coloração de carcaça. Muito bem. E aí eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Existe alguma técnica, existe algum manejo que a gente possa fazer para aumentar o potencial genético desses animais sem a necessidade de usar medicação? O pessoal usa muito medicação na tentativa de ovular. É um medicamento tal, isso aqui vai aumentar a prolificidade, vai aumentar a ovulação da fêmea, vai fazer ela parir mais. Existe algum manejo nutricional que a gente pode fazer para melhorar isso, doutor? Eu diria o seguinte, não é medicamento que vai resolver o problema. O pessoal vem aí, às vezes, com um monte de produto, tá? Eu diria de agregados, de suplementos, para querer melhorar a produtividade. Melhorar a produtividade é genética. É genética, é nutrição e é manejo. É claro, sanidade, uma boa instalação. Mas eu acho que o princípio de melhorar a produtividade está em cima de material genético que você vai utilizar e em cima de uma nutrição e manejo e sanidade. Né? Eu acho que esse é o pilar da suinocultura. Não adianta eu falar, eu vou usar tal aminoácido, ou tal vitamina, ou tal mineral. Isso daí eu acho que é muita perfumaria. Tá? E eu vejo muito, inclusive, aumenta a monenzina. Perdão, desculpa. Aumenta a lisina. Só que a hora que você aumenta a lisina, você aumenta a exigência de triptofano, de treonina. Aí o cara aumenta só lisina, está dando um tiro no pé e jogando dinheiro fora. Quer dizer, não vai resolver nada. Tá? Então não é por aí o caminho. Ô, doutor Renato, o doutor Eduardo disse uma fala aqui que eu vou botar nos anais do Vaticano, viu? Eu vou botar aqui nos anais do Vaticano. Eu acho que nem todos os papas, nenhum disse isso ainda. Ele disse melhorar a produção é genético. Olha ele trazendo aí isso aí. Viu? Melhorar a produção é genético. Não adianta tentar passar perfume não, porque não vai fazer milagre não. Tem que ter realmente genética e tem que ter nutrição, né? São duas coisas importantes, né? Você que nos acompanha nesse momento, nós estamos aí nessa roda de conversa sobre suinocultura. Nós estamos conversando com o doutor Renato, engenheiro agrônomo, PhD em melhoramento genético. Estamos também conversando com o doutor Eduardo, médico veterinário, um cara com mais de 30 anos de experiência em suinocultura. Você que não conhece o site SOS Suínos, você que não conhece o YouTube SOS Suínos, lá você tem um acervo muito grande para
aprender sobre suinocultura. Eu acredito que isso que nós estamos fazendo hoje, a Biribas, em parceria com a Monteiro Suínos, o que o doutor Eduardo já vem fazendo, é uma tentativa da gente melhorar o conhecimento, levar conhecimento e informação para os suinocultores brasileiros. Eu quero pedir a você que encaminhe a tua pergunta aqui, eu vou selecionar 3 perguntas para a gente colocar sobre genética e nutrição, mas eu já quero encabeçar uma pergunta aqui também ao doutor Renato, que chegou agora novamente. Doutor Renato, o Moura, a raça Moura, ela é de origem, ela foi nacionalizada brasileira, trazida lá pela Europa. Esse Moura, ele melhorou as características de carne desde a época quando os portugueses trouxeram, ou ele ainda continua do mesmo jeito? Esse Moura está aqui no Brasil há quase 500 anos, né? Eu te dizer como é que ele era há 500 anos é dar muito chute no ar aí, né? Eu realmente não sei, né? Mas se você pensar assim, né, que se ele está no, se as raças que são usadas hoje na Europa, em Portugal e na Espanha para a produção de carne e produtos de qualidade não foram muito modificadas, né? Então eu diria que o Moura deve ter mantido o seu padrão, porque a única coisa que aconteceu em termos de genética com ele, creio eu, que foi seleção natural. Essa seleção, esse melhoramento que a gente faz, a gente classifica ele como sendo um melhoramento genético, uma seleção artificial, feita pelo homem. Não é que ela é artificial, não tem valor, não. É artificial para comparar com seleção natural. Seleção natural é aquela que acontece na natureza sem a interferência direta do homem, né? Do ser humano. Então, o Monteiro é um o Moura é um genótipo que passou por processo de seleção natural, sobreviveu o mais forte, sobreviveu o que deixou o maior número de progênies, sobreviveu aquele cuja progênie resistiu às intempéries, né? Que resistiu à situação de alimentação mais escassa, né? Esses animais sobreviveram. Eu diria que nos nas últimas décadas, esses animais foram mantidos por pequenos criadores, tá? E aí sem muita condição de fazer seleção, porque para você fazer seleção, você tem que ter variabilidade genética. Você não consegue construir um programa de melhoramento genético com um reprodutor e 2 fêmeas, porque você acasala esse reprodutor com essas fêmeas, com quem você vai acasalar as filhas desse cruzamento. Você já vai ter, se não tiver nada mais de variabilidade, você já vai entrar num processo endogâmico, de endogamia, de consanguinidade, que vai reduzir ainda mais a tua variabilidade genética. Então, a Moura é uma raça que foi criada sem grande pressão de seleção e foi mantida exatamente porque produziu uma quantidade boa de carne e porque produziu banha, gordura, né? E no interior sempre se consumiu gordura. Na minha casa aqui nós consumimos banha. Hoje mesmo comprei banha, tá? E nós consumimos banha em quantidade moderada. A gente sabe que não pode exagerar, mas a gente sabe que ela também faz bem à saúde, né? Então, é uma raça, eu diria assim, que ela está num nível muito bom de contribuição para a qualidade de carne. E se a gente souber combiná-la bem com uma outra raça, ela pode trazer um resultado econômico muito interessante. Beleza. Doutor Eduardo, o senhor acha que o modelo de arraçoamento, o modelo de alimentação da suinocultura é o mesmo de 20 anos atrás? Mudou, não mudou, está a mesma coisa? Ainda continua sendo o milho e a soja os grandes principais ingredientes da nutrição suinocultura? Bom, tem mudado muito nos últimos anos, tá? O Renato
inclusive, que já teve na Europa, sabe, hoje na Europa usa muito alimentação líquida. Aqui no Brasil já tem diversas empresas e diversas granjas trabalhando com alimentação líquida e mudando alguns conceitos de nutrição com relação à forma de tratar, a forma de alimentar, os níveis nutricionais. Se a gente avaliar como é que a gente formulava a ração há 20, 30 anos atrás, formulava pela proteína. Hoje eu não penso, eu não estou nem preocupado em proteína. Hoje, a hora que eu vou formular uma ração. A hora que eu vou formular uma ração, hoje eu estou preocupado em níveis de aminoácidos. Eu não estou preocupado, deu 18 de proteína, ou 20, ou 22. O que me interessa é a cadeia de aminoácidos. Qual é a cadeia de aminoácidos que tem nessa fórmula de ração? Quais são os níveis? E, evidente, tem muita coisa para mudar. Eu acho que a indústria de nutrição animal no Brasil vem caminhando a passos largos. Eu diria que a nutrição feita há 10 anos atrás, não tem nada a ver com a nutrição de hoje. Não tem nada, mudou completamente. Muita coisa que eu fazia há 2, 3 anos atrás já mudou hoje. Tá? Já mudou, inclusive com relação a níveis, a matérias-primas. Eu tenho alguns conceitos nutricionais e eu vejo muito algumas coisas que eu não concordo. Em região quente, principalmente do Nordeste e do Norte do Brasil, o pessoal fazendo rações, por exemplo, gestação e lactação, com milho e soja, somente milho e soja, para usar no Norte, no Nordeste, região quente. Trata com ração seca, milho moído fino, e trata com ração seca, com uma ração que tenha 70% de milho. Essa ração fica extremamente calórica, extremamente energética, provoca um problema sério nessas matrizes reprodutores. Eu acho que o pessoal do norte do Brasil, do Nordeste e boa parte do Centro-Oeste deveria se preocupar um pouco mais com os níveis que formula de ração. Com baixo nível de fibra é um problema seríssimo. Uso de ração seca, outro problema sério. E outra coisa que eu vejo, tá? Milho moído para fazer ração de porca, moe o milho na peneira de 1 milímetro. Aí você vê os problemas que nós temos hoje das úlceras, tá? Dos problemas estomacais, das mortalidades de fêmea na maternidade e na gestação. E a fêmea pariu, para de comer. Ela está comendo uma ração altamente energética. Aí a fêmea pare hoje, o cara liga amanhã ou depois, a fêmea não está comendo, ela parou de comer. Claro, está com uma reserva energética muito grande, comendo ração com 70%, 75% de milho, soja e núcleo. Isso, para mim, é um crime em região quente. Ô, doutor Eduardo, o Rômulo Pires está fazendo uma pergunta interessante. Ele está perguntando assim: o uso do milheto na ração de suíno substitui até quantos por cento do milho na ração de acordo com a fase de produção? Então a pergunta dele seria: o uso do milheto substitui em quantos por cento o milho? Vamos lá. Milheto, se nós pegarmos as variedades de milheto que existe hoje, você pegar a variedade de milheto, por exemplo, de 15, 20 anos atrás, era um milheto roxo, tá? E ele tinha muito tanino e tinha uma proteína. A proteína desse milheto era por volta de 8%, 9%, quer dizer, uma proteína aí um pouquinho mais do que o milho. O milho hoje está em 7%, 8%. E a fibra desse milheto também era um pouco mais alta do que o milho. Você pegar os milhetos atuais, tá? Tem algumas variedades de milheto hoje que são clarinhos, são amarelo, bem claro. Esse milheto hoje, nós temos variedade que dá até 16%, 17% de proteína. Só que ainda tem muita fibra. Eu uso o milheto para substituir o farelo de trigo das rações reprodução.
entra por volta de 30% de milheto ou farelo de trigo na ração gestação, por volta de 10, 12% na lactação, por volta de 40% na ração de reposição de marrã, o milheto ou farelo de trigo, e uns 10% na lactação. E na ração reposição marrã também entra quase 30% de milheto ou farelo de trigo. Estou entendendo. Ô, doutor Renato, o Robson está fazendo uma pergunta para o senhor, dizendo assim: qual a raça eu posso substituir o Moura nos cruzamentos do suíno gourmet? Não tenho Moura, que raça que eu posso usar? Olha, se for Moura puro, macho Moura, fêmea Moura, pode eventualmente buscar uma outra raça aí, uma raça Milo, alguma coisa assim, mas vai ser muito difícil de encontrar. Eu acho que a melhor coisa nesse caso é, se a pessoa quiser usar a fêmea F1, tá? Se ela quiser criar uma F1 filandrasse com o Large White, era ela pegar um macho BS-101, porque ele vai imprimir qualidade de carne, a genética desse BS vai imprimir aquele marmoreio que talvez a pessoa esteja buscando, né? Então, essa é uma alternativa interessante. A outra seria usar a fêmea BS e macho Duroc. Eu diria que esse é um cruzamento perfeito para a produção de carne gourmet. Moura e Duroc, né? Macho Duroc e fêmea F1, BS-101. BS-101. Se não tiver Moura, usa macho Duroc com fêmea BS-101. Muito bem. E aí o Robson está fazendo a pergunta também, doutor Renato. Quem é que tem o melhor GPD? Quem tem o melhor GPD, o Moura ou o Piau? O Moura acho que ainda tem um GPD um pouquinho melhor que o Piau, né? O Piau, eu já criei Piau. O Piau tem muito pouca carne, pouquíssima carne. A carne é sensacional. O problema é tu encontrar carne na carcaça daquele animal, né? Ele está virado em gordura, né? E a gente sabe que para depositar gordura precisa de muito mais nutriente do que a produção de carne, né? Por uma questão muito simples. Na carne tem 72% de água, na gordura tem 6%, né? A gordura tem 6%. Então, o Moura, eu diria que cresce um pouquinho melhor que o Piau, né? Mas se a pessoa tiver o privilégio de criar Moura, é uma coisa interessante. Muito bem. Doutor Eduardo, a Granja Bessa está fazendo uma pergunta para o senhor. O uso do sorgo substitui o milho? Sim, é evidente que você pode usar 100% de sorgo substituindo o milho, principalmente nas fases de crescimento e engorda. Tá? Eu não recomendaria substituir 100% do milho, substituir por sorgo nas rações pré-iniciais e na ração lactação. Eu não recomendaria. Já usei na época de falta de milho, o milho chegou a R$120 o saco e tinha sorgo um pouco mais barato. Usamos 100% de sorgo em todas as fases, corrigindo a energia da fórmula, botando aí 2, 3% de óleo de soja, óleo degomado, ou banha, ou sebo bovino, para corrigir a energia do sorgo é um pouco mais baixa do que o milho. E a palatabilidade do sorgo também é um pouco pior do que o milho. Tá? O milho é um produto nobre. Eu diria que é o seguinte: soja é o primeiro produto proteico, milho é o primeiro produto energético, o resto é o resto. Tá? Tirou milho e soja, dá para usar até sola de sapato moída, se você tiver em volume, em qualidade, né, em preço, que dá para usar. Agora, a nutrição básica é milho e soja. Dá para usar milheto, farelo de arroz, farelo de trigo. Quer dizer,
Claro, dá para usar 600 ingredientes diferentes. Que nem eu disse logo no início, as granjas menores lançam a mão de ingredientes alternativos. Agora, o sorgo é um produto interessante. Já cheguei a usar 100% de sorgo, assim como usar 100% de quirera de arroz, que é o cuim, né? Perdão, xerém, que é o xerém de arroz, substituindo o milho, né? É possível. Muito bem. Pessoal, são 19 horas e 36 minutos, nós vamos nos aproximando do final, e eu queria fazer considerações muito importantes. Hoje nós estamos recebendo a diletíssima presença do Dr. Renato e do Dr. Eduardo. O Dr. Renato é engenheiro agrônomo, PhD em melhoramento genético, pesquisador da Embrapa de suínos e aves de 1977 a 1998, professor titular da Universidade Federal de Santa Catarina, de 1998 a 2018, na qual lecionou suinocultura, melhoramento genético animal, ciência da carne, estatística experimental. Consultor em melhoramento genético de suínos da antiga Sadia, de 1988 a 2006. Da Biribas Genética de Suínos, consultor de melhoramento genético da Biribas de Suínos, de 1994 até hoje. E da Pamplona Alimentos S.A., de 2010 até os dias atuais. Senhoras e senhores, essa sumidade é o Dr. Renato, um cara patrimônio hoje do Brasil. Nós precisamos valorizar muito essas pessoas. E faço as honras da casa também hoje, agradecendo ao Dr. Eduardo, que esteve conosco, trazendo seu conhecimento, trazendo todo... Só passar aqui para vocês o currículo do Dr. Eduardo. Dr. Eduardo Von, veterinário formado pela Universidade de São Paulo, de 1970 a 1992, trabalhou na Agroceres, FIC, nos setores de nutrição animal e projetos. De 1992 até hoje, presta assessoria na Max Nutrição Animal e na NutriWest. É proprietário da empresa SOS Suínos, já há mais de 30 anos na produção de suínos, elaboração de projetos e lançamento recente do software, isso é novo, hein? O software de gerenciamento e gestão de granjas, o software chamado Meu Suíno. Senhoras e senhores, esse é o Dr. Eduardo. Dois grandes hoje patrimônios do Brasil. Nós queremos, como suinocultores, Dr. Renato, Dr. Eduardo, agradecer muito aos senhores. Eu acredito que o Brasil valoriza pouquíssimo o conhecimento científico, valoriza muito os profissionais que têm sabedoria. Uma vez, eu, como professor, tenho 35 anos, sou formado em pedagogia pela Universidade Estadual do Ceará, tenho pós-graduação em psicopedagogia clínica institucional, especialização em gestão escolar, supervisão, coordenação pedagógica, transtornos globais do desenvolvimento, sou da área da educação e vim parar na suinocultura. E uma vez perguntaram ao Prêmio Nobel da Paz por que o Brasil não tinha prêmios Nobel da Paz. E esse pensador respondeu o seguinte: é porque o Brasil, ele mesmo se encarrega de assassinar e de matar o povo que tem conhecimento e o povo que agrega. A meu ver, doutor Eduardo, doutor Renato, os senhores hoje têm uma contribuição recorde. Os senhores precisam e devem ser colocados na galeria dos grandes homens, na galeria das pessoas que contribuíram para um Brasil melhor, da galeria daqueles que contribuem com o ensino, com a pesquisa, com a extensão para a suinocultura brasileira. A suinocultura brasileira deve muito aos senhores. E em nome de todos os suinocultores, eu não os represento, mas em nome de todos os suinocultores do Brasil, eu quero aqui estender os meus agradecimentos aos senhores. Muito obrigado
pela participação. Muito obrigado por ter tirado um tempo dessa correria que vocês têm para conversar. Quero agradecer em nome da empresa Monteiro Suínos, a qual represento, mas quero agradecer também em nome da Biribas Genética de Suínos, na pessoa do seu Alcides, um cara que não tem medido esforços para levar o conhecimento. E em dezembro de 2023, eu lancei esse desafio ao Alcides, a Biribas. O senhor Alcides, de pronto imediato, atendeu, nos deixou, abriu os portões da Biribas para que os médicos veterinários que lá trabalham, para que os técnicos que lá trabalham pudessem estender o conhecimento, e nós já recebemos o Jorge Mioto, o Luiz Mioto, o Osmar Pacini, já tivemos a oportunidade de conversar com o senhor Alcides. Então, eu quero agradecer. É momento, eu tenho dito, doutor Renato e doutor Eduardo, a suinocultura brasileira precisa se unir. Nós precisamos dar passos largos e a união faz a força, além de açúcar. A união faz a força. Então, precisamos trabalhar juntos. Nós precisamos nos dar as mãos. Então, nós criamos hoje um grupo também. Eu acredito que eu, assim como o doutor Eduardo, assim como o doutor Renato, nós estamos tentando fazer esse conhecimento chegar aos suinocultores brasileiros na tentativa da gente levar o conhecimento. E se existe uma coisa, eu dizia ao doutor Renato, e não sei se cheguei a dizer, doutor Eduardo, ao senhor, mas só existe uma coisa que é capaz de emancipar os homens, que é capaz de libertar o homem, é o conhecimento. E eu dizia, tenha medo, desculpa, não tenha medo do cara que está com 38 na mão, mas tenha medo do cara que está com a caneta atrás do gabinete, pensando, assinando, maquinando mal. Então é momento da suinocultura brasileira se unir em torno disso, dessa roda de conversa, para que a gente possa melhorar o nosso conhecimento, aperfeiçoar o nosso manejo e fazer da suinocultura brasileira bastante rentável. Nós não podemos fazer suinocultura por amor. Aliás, nenhuma profissão pode ser feita com amor. Por amor, a gente tem que fazer com. O diabo mora nas preposições. Eu deixo de fazer por amor e passo a fazer com amor. Porque quando eu faço com amor, eu tenho também a lucratividade. Suinocultura tem que ter lucro. Se não tiver, logo, logo você abandona e vai dizer que suinocultura não dá lucro para ninguém. Senhoras e senhores, eu quero, nesse momento, abrir o espaço ao doutor Eduardo fazer suas considerações finais. Em seguida, o doutor Renato faz suas considerações finais. Doutor Eduardo, por gentileza, fique à vontade. Eu queria agradecer a Biribas, o pessoal da Biribas, agradecer ao Renato, agradecer a você, especialmente, Monteiro, que proporcionou este bate-papo de hoje, e agradecer principalmente um carinho especial a todas as pessoas que participaram com a gente dessa live, que mandaram as perguntas para a gente, para mim, para o Renato. Agradecer especialmente esse pessoal, que toda essa conversa de hoje não foi para mim e para o Renato, foi para esse pessoal que nos prestigiou. Eu quero deixar o meu agradecimento a esse pessoal. Eu também quero agradecer a oportunidade de participar. Eu estou atualmente com 73 anos de idade, estou trabalhando bastante e eu aprendi na vida uma coisa, né? Quando a gente faz aquilo que a gente gosta, a gente está sempre animado, a gente consegue se ajudar e a gente consegue ajudar os outros, a gente consegue ser bem-sucedido na vida. Eu queria dizer o seguinte: façam o que vocês realmente gostam. E estão na agricultura, tem amor, tem paixão e também tem uma razão, né? Nós tivemos uma discussãozinha, razão e paixão aí antes, e nessa atividade aí. Mas eu também agradeço muito, Monteiro, a oportunidade de estar aí e fico à disposição de vocês aí, quando quiserem. Boa noite. Muito bem. Pessoal, eu quero agradecer ao doutor Renato e ao doutor Eduardo mais uma vez. Muito obrigado pela parceria, muito obrigado pela audiência, pela paciência, pelas essas
dificuldades que a gente teve de entrar ao vivo, faz parte da vida, mas eu quero pedir a você, essa live vai ficar gravada, aliás, todas as lives que nós fazemos, toda a roda de conversa, fica salva aqui no nosso Instagram, vai ficar salvo no Instagram do Dr. Renato, vai ficar salvo no Dr. Eduardo. Compartilha essa live, compartilha com as pessoas que você gosta, compartilha com aquele cara que é suinocultor. Isso é conhecimento gratuito, meu irmão. Isso é conhecimento. Se existe alguém, se existem pessoas que têm conhecimento técnico para falar sobre genética e nutrição dentro do Brasil, eu desconheço pessoas que têm uma propriedade tão grande como o Dr. Renato e como o Dr. Eduardo. Então, senhoras e senhores, são 20 horas, são 8 horas, popularmente conhecido como 8 horas da noite, 8 horas e 46 minutos. Muito obrigado a todos e a todas. Fiquem com Deus. Quero pedir a você que sugira novos temas para a nossa próxima roda de conversa, que vai acontecer em abril. E aí nós vamos parar esses 4 meses, vamos fazer uma avaliação do que foi, e a gente vai planejar, se Deus quiser, mais rodas de conversa sobre temas futuros. Muito obrigado, senhoras e senhores. Fiquem com Deus, que Deus conduza os nossos passos, abençoe a suinocultura. Doutor Renato, doutor Eduardo, um abraço no coração, fiquem com Deus. Quando quiserem vir ao Ceará, conhecer nossas praias, pode se hospedar aqui na minha casa, está de braço aberto, nós tomamos uma cerveja gelada, tomamos uma cachaçazinha caipu, uma cachaçazinha com carne de porco, que eu acho que pega bem. E aí eu queria encerrar, doutor Renato e doutor Eduardo, fazendo uma perguntazinha. Pode ou não pode tomar uma cachaçinha com a carne de porco? Pode. Sempre pode. Com moderação. Não vai faltar oportunidade, pode ter certeza. Se Deus quiser, né? Diga-se de passagem, uma carnezinha mais marmorizada com cachaça vai ser muito bom, né? Como diria minha avó, a cachaça, o meu avô, todo corpo precisa de álcool para pegar, para desentupir a veia, para fazer funcionar melhor. Tá bom? Então, fiquem com Deus, um abraço, por aqui a gente se despede. Até outra oportunidade, se o nosso bom Deus nos permitir, o grande arquiteto do universo. Um abraço, fiquem com Deus e até outra oportunidade. Até lá, gente.